Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel. Apesar de estarmos gravando numa quinta-feira à noite, por conta do feriado da Sexta-feira Santa, para trazer os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no canal, caso você não for inscrito ou inscrita, e o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para a gente. Dani, como de costume, mais uma semana movimentada em Israel. Dessa vez, o primeiro assunto é um tema que, enfim, cada vez mais, a cada dia que passa, vem surgindo mais relatos, né, mais denúncias das vítimas. A gente viu o relatório da ONU, é um tema muito delicado, que são os relatos dos estupros e de abuso sexual das vítimas do terrorismo do Hamas, né? No caso, as reféns, né? Algumas mulheres foram feitas reféns pelo Hamas, depois foram sequestradas no dia 7 de outubro. Os relatos são cada vez mais contundentes, inclusive um terrorista do grupo Jihad Islâmica Palestina, outro grupo terrorista, também confessou em frente às câmeras, né, os detalhes desses abusos. Mas será que isso tudo vai convencer quem não acredita no que aconteceu em 7 de outubro? Né? Essa semana, inclusive, repercutiu aqui no Brasil um documentário de uma emissora sediada no Catar, o Al Jazeera, que inclusive alegava, né, fazia acusações de que Israel, que o exército israelense que promoveu tudo isso, que era mentira, né? Mais uma vez aí os relatos das mulheres que são violentadas sendo negados e silenciados, né? Será que agora, com o relatório da ONU, o depoimento dessas mulheres e até um próprio terrorista falando que as pessoas, de fato, vão se convencer e irão acreditar toda a brutalidade do que foi 7 de outubro e o que ainda, infelizmente, continua acontecendo com as mulheres que ainda permanecem em Gaza? Pois é, essa é uma grande pergunta, né? Se tem gente que nega o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, mais outros milhões de não-judeus, homossexuais, pessoas do povo Roma, e presos políticos e deficientes que morreram durante o Holocausto. Tem gente que até hoje nega o Holocausto. Por que não negar, né? O estupro de mulheres no dia 7 de outubro, ou negar o que aconteceu no 7 de outubro. É muito fácil, as pessoas acreditam em muita coisa, e quanto mais absurdo, mais as pessoas acreditam, né? E realmente dói muito escutar as pessoas não acreditando, sabe? Dói muito escutar negacionista, gente que não acredita, sabe? E é engraçado porque tem muita gente que fala, reclama, né, dos bolsonaristas, né, que invadiram o Congresso brasileiro. Como que eles não acreditam que as eleições não foram fraudadas? Como eles não acreditam que não sei o quê? E algumas dessas pessoas que acham um absurdo que pessoas não acreditem ou acreditem em alguma coisa, são elas agora que estão. Algumas delas agora propagam mentiras ou acreditam em teorias conspiratórias. Né? Quer dizer, é engraçado porque tem gente, todo mundo acha que é imune a teorias conspiratórias. Não, comigo não vai acontecer. Eu nunca vou acreditar numa teoria conspiratória. E sim, acredita e vai atrás, tudo em nome de uma ideologia que vem de um lado, mas que para você furar a bolha dessa ideologia, nem estupro e nem abuso sexual funciona. Quer dizer, não, é impressionante, né? A gente lembra quando o Donald Trump disse que ele podia ir no meio da rua em Nova York, matar alguém e não ia perder nenhum voto, né? E as pessoas, não, como pode, não sei o quê. Pode, as pessoas acreditam no que elas querem e não deixam os fatos tirá-las da bolha, né? Então, a gente teve essa semana 2 casos. O primeiro caso foi uma mulher chamada Mitsu Sana, que é uma mulher israelense de 40 anos de idade, que foi uma dessas sequestradas. A gente sabe que foram 250 sequestrados que foram feitos reféns pelo Hamas no dia 7 de outubro. O Hamas e outros grupos extremistas, como a Jihad Islâmica Palestina, que também participou desse atentado terrível no dia 7 de outubro. E 250 pessoas foram levadas, entre elas mais da metade civis,
e dezenas de mulheres também, não tenho o número agora na cabeça, mas a grande parte, né, digamos, metade dessas pessoas são mulheres, civis, crianças e tudo. E a Amit Susana foi levada do kibbutz onde ela estava, o kibbutz Kfar Aza. Inclusive, tem uma imagem muito forte de ela sendo levada, que tem cenas dela sendo levada e ela lutando contra umas 10 terroristas tentando levar ela no colo, botar ela aqui, não sei o que, ela lutando, ela caía no chão, os caras pegavam ela de volta. Enfim, ela realmente é uma heroína, essa Amit Susana. E ela, quando ela voltou, porque ela foi libertada em novembro, naquele cessar-fogo que teve né, que quase 80 e poucos pessoas voltaram, né, israelenses, e acho que mais uns 25 ou 30 estrangeiros também foram libertados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, e ela ficou quieta, ficou calada, porque meio que falaram para ela, não, qualquer coisa que você diga pode atrapalhar, pode colocar em perigo quem ainda está lá no cativeiro, né? E então ela contou imediatamente para as autoridades do que ela tinha passado, mas ela não quis falar em público. Só que agora ela falou, não consigo mais ficar calada, e ela deu uma entrevista enorme para o New York Times. Eu queria que você colocasse a foto dela na matéria do New York Times, e ela conta tudo. E algumas coisas do que ela conta nessa matéria do New York Times, eu já sabia, por exemplo, toda a questão de como ela foi estuprada, como ela foi abusada pelo cara que estava lá fazendo a guarda dela, né? E ela conta, eu já tinha ouvido essa história, talvez eu não soubesse que era ela, mas eu acho que eu já sabia também que era ela, que ela conta a história de como. Eu não vou falar aqui, não quero falar aqui no YouTube, mas eu sugiro que vocês procurem essa matéria dela, ou talvez tenha saído no Brasil alguma coisa em português, e ela conta passo a passo de como que ela foi violada e as coisas que ela teve que dizer. Talvez eu possa dizer que o estuprador dela ficava perguntando quando ela ficava menstruada, ele perguntava se ela já tinha parado de menstruar porque ele queria, né, fazer alguma coisa, e ela ficava mentindo, dizendo que ela estava menstruada e ela não estava. Coisas assim absurdas. E uma coisa que ela contou e que eu fiquei chocada e que eu não sabia foi uma tortura. Ela conta passo a passo de uma tortura que ela passou, que não era sexual, mas que era uma tortura estilo doi cop, como é que era o Doi-Code, da ditadura, né? Estilo doi-code de ditadura brasileira, pau de arara. Colocaram ela num pau de arara, tá? E ela conta essa história toda, e isso eu não sabia, isso eu fiquei chocada, muito difícil de ler essa matéria, mas eu sugiro que vocês procurem e leiam para ver o depoimento de uma pessoa, de uma mulher que passou por esse estupro na faixa de Gaza. E o que saiu hoje, nessa quinta-feira, hoje é dia 28 de março, no dia que a gente está gravando, saiu hoje o exército israelense liberou um vídeo de um terrorista da Jihad Islâmica Palestina, chamado Manar Mahmoud Muhammad Qassem, que ele não era do Hamas, ele é da Jihad Islâmica, ele não entrou junto com os 3.000 caras do Hamas que entraram na primeira leva, mas ele foi atrás. Assim que entrou o pessoal do Hamas, muita gente ligadas a outros grupos, ou até não ligados a outros grupos, falaram, oba, vou entrar em Israel, vou saquear, vou fazer alguma coisa, não sei o quê. Então, milhares entraram atrás do pessoal do Hamas, e ele foi um deles, esse cara, esse Muhammad Qassem, entrou junto, mas ele era filiado à Jihad Islâmica Palestina, então ele foi com uma arma, ele foi com granada, e esse aí é ele, tá? E ele está dando um depoimento, ele foi preso, né, no dia 7 de outubro, e ele conta no depoimento dele como ele estuprou uma mulher israelense num dos kibbutzim que ele foi. A gente não sabe que kibbutz que foi, e a gente também não sabe quem é a mulher, porque ainda não foi identificada. Pode ter morrido, ou pode estar em Gaza, a gente não sabe quem é essa mulher, mas ele conta passo a passo de como ele estuprou. Eu queria ver se você conseguia botar o vídeo dele falando, ver se você consegue botar um pouquinho só do vídeo dele falando, e aí eu digo mais ou menos o que ele falou. منار محمود محمد
Pode parar, porque ele vai demorar para ele chegar à parte. Mas eu queria que vocês vissem ele falando quem são essas pessoas que a cabeça foi feita tanto, né? Desde criança, que um cara desse é capaz de entrar atrás de milhares de terroristas, entrar na casa. Ele falou, ele entrou no kibutz, entrou na primeira casa que ele viu, procurou alguém na casa e encontrou uma menina. Ele falou que ela estava de mini saia, e ele até falou que as roupas íntimas dela eram rosas. Quer dizer, eu nem sei a idade dessa menina, ele pegou ela e estuprou. Quer dizer, como é que pode alguém ter tanto ódio na cabeça e ter tanta... desumanizar pessoas de uma forma que é capaz de fazer isso e tudo bem. Inclusive, ele conta que depois que ele jogou ela no sofá e fez o que ele fez, demorou 1 minuto e meio, não sei o que, ela gritava, ela berrava, ela falava, me ajuda, e aí ele só parou porque entraram mais terroristas na casa, levaram ela e a mãe dela. Agora, a gente não sabe, a gente sabe então que é uma menina, enfim, pelo jeito que ele contou, mini saia, tá, não sei o que, não era uma moça, né? Uma menina, uma moça. E ela foi sequestrada ou foi levada com a mãe. Agora, se elas foram assassinadas imediatamente que saíram da casa, ou se elas foram assassinadas em Gaza, ou se elas estão lá em Gaza, ou se elas foram libertadas, não sei. Ninguém sabe ainda. Imagino que em algum momento a gente saiba identificar quem é essa menina, ou talvez não. E ele conta isso e dá para ver, né? Ele contando, e ele fala, quando o interrogador fala o que aconteceu, por que você fez o que ele fez, né? Ela falou que ela ficava empurrando ele e tal. Ele falou que o Satanás tomou conta dele. Tá? Quer dizer, então, talvez isso tenha... A gente ouviu muito na época do 7 de outubro que alguns... Quer dizer, esse cara não era da Nurba do Hamas, né, do grupo, pelotão de frente do Hamas que entrou no começo. Tá? A gente sabe que esse pessoal da Nurba, né, que é o nome desse grupo paramilitar de elite, digamos, do Hamas que entrou primeiro, eles estavam drogados. Eles estavam, inclusive, tomando anfetaminas, esse tipo de coisa, entendeu? Que deixavam eles meio malucões. Então, eu não sei se esse cara também estava malucão, entendeu? Mas ele conta totalmente. Agora, obviamente, quem não quer acreditar, ou quem acha que é só porque ele estava falando para o exército israelense no interrogatório, isso era o interrogatório do exército israelense, que, primeiro, quem não quer acreditar, não vai dizer, o exército israelense está fingindo, esse cara não é nem palestino, ou vai dizer que esse cara foi coerção, não falou que ele realmente não sei o quê, vai dizer que, sei lá, as pessoas imaginam e inventam o que elas quiserem para não acreditar, ou para não... para que a narrativa delas não tenha nenhum tipo de buraco, entendeu? Que eles consigam, né, refutar qualquer tipo de coisa que talvez entre na cabeça, talvez... Eu me lembro, uma vez eu assisti um documentário sobre terraplanistas nos Estados Unidos. E tinha uma mulher que era super terraplanista, que ela ia para a NASA e ficava jogando tomate na NASA, e que absurdo, não pisou na Lua, e não sei o que, terraplanista. E tem uma hora, ela é muito bonita e tudo, tem uma hora que ela começa a sofrer alguns ataques de outros terraplanistas que acharam que ela tinha feito alguma coisa, não vou me lembrar agora, e que ela começou a sofrer muitos ataques e ver nas redes sociais dela coisas que estavam falando dela, que ela falou, mas eu não fiz isso, mas não é nada disso. E tem uma hora que ela está falando para a câmera, ela fala, engraçado, eles estão falando coisas que eu não fiz. Será que é possível que as pessoas falem coisas absurdas que as outras pessoas não fizeram e inventem fake news? Estão fazendo fake news contra mim. Ah, mas eu não, mas eu não faço fake news. Tudo que eu falo é de verdade. Quer dizer, ela quase chegou ao ponto dela pensar, será que é fake news tudo isso que eu estou falando de terraplanista? Ela quase chegou ao ponto, mas não chegou. Não conseguiu chegar ao ponto de achar
que se estão fazendo alguma coisa contra ela, inventando fake news contra ela, é possível que haja outro tipo de fake news que ela esteja caindo contra outras pessoas ou contra, né, a ideia de que a Terra é redonda, né? Quer dizer, então as pessoas podem até acreditar que haja fake news, mas elas nunca acham que elas vão cair, né? Elas sempre acham que elas sabem a verdade. E, inclusive, em geral, né, quem acredita em fake news, em geral, acha que eles são os únicos que sabem a verdade, né? O resto do mundo não sabe. Então, a sua pergunta, né, que você fez no começo, se as pessoas, se esses depoimentos todos da mulher que foi violada, do cara que violou, né? Se isso vai fazer com que pessoas que até agora não acreditam, né, na realidade do que realmente aconteceu no 7 de outubro, mudarem de ideia, eu tenho muitas dúvidas de que isso possa acontecer. Eu acho que, infelizmente, ideologias e narrativas estão acima da verdade hoje em dia. A gente está na era da pós-verdade, na era das narrativas em que a verdade não importa. É muito triste tudo isso, né, Dani? As pessoas, enfim, não acreditarem, né, no relato das vítimas, né? Sempre, como você bem falou aí, que essa comparação de como a gente às vezes não entende, né? As pessoas colocam, como tem gente que não acredita nas urnas, não sei o quê, tal, tal, tal. São essas mesmas pessoas que acham que existe uma conspiração de todo o exército de Israel, de todas as pessoas que estão ali, né? Eu li um comentário esses dias no X que dizia que as mulheres estavam recebendo dinheiro para dar esses Ué, não relatos, né, fizeram para isso também com as escrever. mulheres lá, com os pais de crianças em Columbine, né, que as crianças morreram lá por atiradores? Não teve aquele radialista americano que ficou, até foi, né, foi julgado e condenado e teve que pagar uma multa enorme, dizendo que não era verdade, que era tudo mentira, que os pais estavam recebendo dinheiro do governo americano para dizer que o filho morreu. O filho morre num tiroteio na escola e ainda tem que aguentar um radialista idiota falando que eles são atores, que eles nem têm filho e que eles estão recebendo dinheiro do governo para mentir que o suposto filho deles morreu. Quer dizer, olha a dor em cima da dor, os níveis de dor que essa família passou. E é mais ou menos os níveis de dor que as vítimas aqui do 7 de outubro estão passando nesse momento também. Porque, independentemente de você ser a favor ou contra a guerra, ou você sentir empatia pelas vítimas palestinas, que nós também sentimos no IB, e eu e você sentimos total empatia e tristeza pelo que está acontecendo em Gaza nesse momento, mas isso não quer dizer que então você vai passar né? Tipo, Em nenhum momento a gente fala que é mentira, que não acontece, que é tudo muito A fake gente não news, fala, é né? As mentira que morre. crianças Então, ali. eu admito que eu fico um pouco em dúvida em relação aos números, tá? Mas, obviamente, não tem como você negar. Vou dizer agora que os palestinos estão recebendo dinheiro do governo palestino para mentir que estão morrendo lá em Gaza, entendeu? Quer dizer, quem iria imaginar uma coisa dessa? Obviamente, tem gente né, que vai fazer isso com o outro lado, né? Vai dizer, não, então Israel não morreu ninguém, não, e não sei o que. Quer dizer, é um exercício mental, é um exercício de negação mental que não tem fim. Parece que o fundo desse poço não existe. Que nem se a pessoa assistir ao vivo o estupro de uma mulher por um terrorista, vai achar que é verdade. Ou então, mesmo que no momento em que veja aquilo lá ao vivo e acha que é verdade, pode dizer não, mas o estupro é uma boa arma para ser usada. Eu já vi por aí também gente falando que não, então o estupro é uma arma que, porque é resistência palestina, tem que usar o estupro mesmo como arma. A gente realmente entra aí né? Quer dizer, Israel não pode fazer nada para se defender, mas os palestinos podem estuprar, porque é uma arma de guerra. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido para quem É pensa. um malabarismo teórico, É um né? De quando malabarismo mental, convém. entendeu? Quer dizer, E é isso, né? Passando por cima de toda a dor das vítimas, das famílias, de todo um país que gera um trauma coletivo, né? Em toda a sociedade.
Você imaginar os que Exato. ainda permanecem em Gaza, né? É muito triste mesmo. E você está falando da Al Jazeera. A Al Jazeera é praticamente um porta-voz do Hamas. A Al Jazeera é do Catar. O Catar financia o Hamas. Não há dúvida disso. A Al Jazeera ela só tem uma narrativa anti-Israel, mesmo antes de 7 de outubro. Ela foi criada e uma das bases dessa narrativa, quando se fala de Oriente Médio, é demonizar Israel. Não é de hoje. Israel já, inclusive, fica pensando o que fazer, porque a Al Jazeera tem uma filial em Israel livre, aqui é uma democracia, e os israelenses ficam, como que a gente pode deixar que os repórteres da Al Jazeera fiquem aqui e fiquem demonizando a gente, estão aqui falando livremente, mas é uma democracia, então é sempre esse embate, tem alguns políticos de direita, extrema-direita, que querem expulsar o pessoal da Al Jazeera, às vezes da BBC e tal, não sei o quê, mas sempre acaba ganhando, sei lá, né, a Suprema Corte, ou até nunca chegam ao ponto de expulsar mesmo, que dizem, não, aqui tem liberdade de expressão, fazer o quê, entendeu? Mas é realmente de revirar o estômago, ver as coisas que a Al Jazeera em Israel diz, sabe? Então, inclusive, teve essa semana, acho que foi essa semana, ou talvez semana passada, um relato na Al Jazeera, que saiu na Al Jazeera, de que houve um estupro, também uma violação, por soldados israelenses no Hospital Shifa. Inclusive, a gente vai falar do Hospital Shifa no próximo item, nesse contexto do que a gente vai falar, né? Mas já adiantando essa parte aí da fake news, né? Saiu na Al Jazeera que os soldados israelenses entraram no hospital e violaram mulheres no hospital, na emergência do hospital, ou sei lá o que for, e tinha uma mulher no telefone falando, eles estão aqui e tal, não sei o quê. E, obviamente, isso pegou, porque as pessoas acreditam imediatamente, né? Quer dizer, não acreditam que os palestinos do Hamas ou das Jihad Islâmicas violam mulheres israelenses. Isso não pode ser. Tal. Mas que o soldado israelense vai lá violar a mulher palestina, óbvio, 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 eu tenho certeza que isso aconteceu. E eles tiveram, até o editor da Al Jazeera, e talvez eu acho que não sei se foi a BBC, algum outro meio de comunicação, até eles tiveram que, alguns dias depois, dizer não é verdade, não aconteceu. Eu não sei se eles pediram desculpas, acho que não pediram desculpas, mas eles emitiram um comunicado dizendo que essa história da violação no Hospital Shifa não é verdade, foi invenção. Quer dizer, para a Al Jazeera, né, admitir que alguma coisa que eles falaram contra Israel é invenção, realmente, né, foi incrível isso. Mas os israelenses nem já estão meio que acostumados, quer dizer, não que não revire o estômago dos israelenses escutar coisas absurdas, mas eles ficam chocados, né, com certas coisas que saem, que obviamente não são verdades. Os soldados israelenses não têm esse modus operandi, né, é um exército certinho, se você fizer alguma coisa errada, você vai para a prisão militar, né? Você pode ser expulso do exército e tudo, você pode realmente ir para a prisão, né? Ir para ser julgado e condenado, né? Inclusive, até está rolando aí um vídeo também de soldados israelenses com roupas íntimas de mulheres palestinas. Também isso é absolutamente... Eles são imediatamente identificados e imediatamente são afastados e são julgados e condenados. Quer dizer, não é Diferente, né, Dani? A gente não nega que acontece, inclusive mostra, né, dos códigos de ética e das punições internas, aí não exatamente. Quer dizer, esse caso desvalidando. de alguns soldados que pegaram a roupa íntima de uma palestina numa casa e fizeram um vídeo brincando com outra, aconteceu. O exército admite que aconteceu e que vai punir, ou já puniu esses soldados. Agora, daí para dizer, não, isso é prova de que eles vão lá e violam mulheres dentro do hospital. Né? Quer dizer, então realmente é tudo muito, muito difícil nesse momento, nessa era pós-verdade que a gente está vivendo. Como a gente viu na questão da resolução também, na semana passada, né, que a gente tratou aqui, que foi proposta pelos Estados Unidos e que a China e a Rússia votaram contra, que não é necessariamente sobre a vida dos inocentes, dos civis, né, mas que é um jogo político, que é só quando convém, que é só quando interessa, independente dos relatos, né, a gente vê
essa hipocrisia aí de nas redes sociais, né? Ai, de sempre ouvir a vítima, não sei o quê, tal, 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 mas aí quando se confronta com a realidade, existe esse negacionismo aí, e que, enfim, né, é muito perigoso, acho que ficar nítido, né, que independente do campo político que a pessoa se situa, que isso não anula essa pessoa de compactuar com pensamentos e com situações negacionistas, né, machistas, misóginas, racistas, homofóbicas, como a gente Antissemitas. tem antissemitas, né? E aí você vê o caráter antissemita na negação. Né? Sempre me pega isso, né? Que todos os relatos de 7 de outubro tem sempre essa questão da conspiração, de como o judeu, Israel ali está conspirando, né? Tem como negar esse elemento antissemita Não teve um nas falas elemento dessas antissemita pessoas, também né? no 11 de setembro? Eu não vi ninguém falando teoria conspiratória de que alguém da Bulgária, que os búlgaros, não sei o que, não, mas os judeus, obviamente, foram lá Até na Covid, trás né? A de 7 gente de 11 de via. outubro, de setembro. Na Covid, Oi? eu lembro os materiais que circulavam na época da Covid, de É. que os judeus estavam fabricando e tal. Sempre os judeus são as primeiras vítimas das teorias conspiratórias. A gente sempre lembra que a primeira grande teoria conspiratória moderna são os protocolos do Sábio de Sião, que é a grande teoria conspiratória contra os judeus, que foi inclusive encampada e usada por Hitler, e que até hoje muita gente acredita que é aquela história de que os judeus dominam o mundo, tem um bando de rabinos que se encontram em algum lugar e dominam o mundo e controlam o mundo. E foi um livro que foi escrito com base em um livro anterior que existia na Rússia czarista, e um membro da polícia secreta czarista mudou algumas palavras lá, colocando judeu, tal, não sei o quê, e divulgou aquilo lá, e as pessoas acreditam até hoje que é verdade. É verdade, é um livro verdadeiro, e é uma teoria conspiratória que já foi desbancada, já existe toda a explicação de como que surgiu, mas não adianta. Até hoje você pode comprar em algumas livrarias ou online os protocolos do Sábio de Sião e acreditar que existe um grupo de rabinos que se encontra, não sei quando, não sei onde, para dominar o mundo e não sei como, né? Dominar o mundo e dizer o que vai acontecer no mundo. Daniel, aquela coisa seria cômico se não Visível. fosse trágico, né? Bizarro. Mas a gente segue aqui trazendo atualizações, né, dessas novas informações que estão surgindo, né, desses relatos dessas mulheres e de outras vítimas. A gente vai trazendo aqui nas próximas edições do Expresso, também aqui no site do IB, nas redes sociais. A gente falou sobre esse tema no nosso Instagram também, e a gente segue reportando e dando voz a essas mulheres ali que, enfim, né, vão carregar esse trauma aí para o resto da vida. E entrando no segundo assunto dessa edição do programa, como a Dani falou anteriormente, falar sobre o Hospital Shifa, na cidade de Gaza. As forças israelenses voltaram ao Hospital Shifa, é um hospital que está aí, a gente tem falado bastante dele desde o começo da guerra, e eles voltaram meses depois de terem saído de lá. Eu queria saber, Dani, por que que eles voltaram a esse hospital? O que está acontecendo nesse hospital? Qual o motivo, né? A gente vinha acompanhando aqui que as ações estavam mais voltadas à região de Rafah ou Rafia, no sul, tinha aquele impasse, que fizeram as forças israelenses voltarem ao Hospital Shifa. Pois é, né? A verdade é que a gente fala desse hospital Shifa, ou acho que você tem que falar Shifa, mas eu vou falar Shifa, como todo mundo fala, na faixa de Gaza, na cidade de Gaza, o maior hospital na cidade de Gaza, que desde que começou a guerra, as pessoas ficavam com medo, o que vai acontecer no hospital, porque Israel mesmo dizia, dentro do hospital, embaixo do hospital, existem camadas e camadas né, de bunkers e túneis que estão embaixo do hospital, de propósito, que o Hamas, a gente sabe que o Hamas é de Jihad Islâmica, que constrói túneis por toda a faixa de Gaza, justamente saindo, né, em hospitais, em creches, em escolas, na ONU, etc. e tal, justamente porque eles acham que eles podem usar as pessoas que estão nesses hospitais, ou escolas, ou instituições, como escudos humanos, porque eles acham que o exército israelense, por saber que o exército israelense é um exército moralmente avançado, digamos assim, né, não é um exército que vai
explodiu uma bomba num hospital, então eles justamente vão para esse hospital para se esconder e usar os doentes como escudos humanos. Então, já se sabia que dentro do hospital tinha o comando, na verdade, né, a liderança do Hamas ficava embaixo desse hospital, embaixo, né, quer dizer, muitos metros abaixo, nos túneis que ficam embaixo desse hospital. E quando Israel entrou na ação, né, quer dizer, entrou mesmo na faixa de Gaza a partir do final de outubro, comecinho de novembro, já tinha uma certa expectativa, né, porque até dava para ver, né, que as tropas estavam se colocando, tal, não sei o quê. Então, não foi muita surpresa quando o exército israelense chegou ao hospital. E houve toda uma ação lá em que não morreu nenhum civil, nenhum doente, e que eles agiram justamente embaixo dos hospitais. Do hospital é um complexo grande, pensa num complexo, não é um prédio só, é um complexo, né, de alguns centenas de metros quadrados, talvez um quilômetro até, com vários prédios, uma maternidade, não é isso? Não sei quem, sei que, são vários prédios. E o exército meio que já sabia mais ou menos onde estavam esses bunkers, né, esses locais onde o Hamas estaria, onde a liderança do Hamas estaria. Só que, como não foi surpresa, eles todos fugiram. Fugiram pelos túneis, que são exatamente os túneis que dão lá no hospital. Então, o exército, na época, no comecinho de novembro, entrou lá dentro, entrou nesses locais, entrou nos túneis, encontrou várias coisas, encontrou sinais de que havia alguns reféns tinham estado lá, encontrou sinais de que havia comandantes ou militantes terroristas do Hamas que tinham estado lá há poucos dias antes. Só que como toda a entrada deles no hospital foi quase ao vivo nas televisões, né? Então eles fugiram, né? Então na época Israel não conseguiu deter ou matar nenhum líder do Hamas lá porque todos fugiram, né? Mas conseguiu tomar conta do hospital, destruir a maioria dos túneis que levam até o hospital, embaixo, né? Quer dizer, o exército acabou se retirando para continuar em outras, né? O exército israelense não é infinito, tem um número finito de pessoas, inclusive tem milhares de soldados que estão fora de combate nesse momento porque morreram ou estão feridos, estão em hospitais. Existe aí como se fosse uma unidade inteira, um batalhão inteiro que não tem mais do exército israelense porque os soldados foram mortos ou feridos. Quer dizer, então, é um número finito de soldados. Não dá para deixar um montão, milhares de soldados lá e os outros milhares, centenas de milhares de soldados. Não tem centenas de milhares, entendeu? Não é um soldado, um país pequeno, o exército pode ser muito eficaz e tudo, mas não é infinito. É um país, só tem 10 milhões de pessoas no país todo, né? Então, o exército se retirou do hospital, até porque é um hospital, tem feridos, tem pessoas lá que estão se tratando, saiu do hospital e foi fazendo outras ações, né? Só que, aos pouquinhos, nas últimas semanas, a inteligência do exército e das forças, né, de segurança de Israel começaram a perceber uma movimentação de volta para o hospital de pessoas, né? Muita gente voltando, indo para o hospital. E acharam alguma coisa está acontecendo por lá. E realmente houve, dessa vez, há uma semana atrás, uma incursão surpresa. Pela primeira vez, foi realmente surpresa, porque o exército não falou, vão entrar lá, não falou, não sei o quê. Como eles já tinham estado lá anteriormente, então eles já sabiam por onde ir, né? E então foi de surpresa. E realmente a surpresa deu certo no sentido de que das 1.250 pessoas que estavam dentro do complexo do hospital, só 350 eram realmente equipe médica e doentes. Cerca de 900 pessoas foram detidas como suspeitos. Desses suspeitos, algo em torno de 350, já ouvi falar de 400, já foram identificados realmente como terroristas ou membros da Jihad Islâmica do Hamas, e tem outros 400 que ainda estão sendo identificados, se são suspeitos, mas estão sendo... vai ser identificado ou não, ainda não está certo de que eles são realmente membros de grupos terroristas. Então, pelo menos, a gente sabe que pelo menos 1/3 das pessoas que estavam dentro do hospital eram do Hamas e da Jihad Islâmica. Terroristas, não eram doentes, não era equipe médica, estavam lá para se esconder novamente, para reocupar o hospital, usar as facilidades do hospital
para seus próprios benefícios e se esconder novamente embaixo dos doentes, usar novamente os doentes do hospital como escudo humano. E, inclusive, vários líderes, o Israel conseguiu prender centenas e também matou centenas. Eles falam, essa gente fala, nós matamos 200, acho que eles falam mais ou menos 200, e prendemos outros 300, uma coisa assim, né? Então, todo dia existe a porta-voz do Exército vai falando, né, o que aconteceu naquele dia, e não é segredo, é tudo transparente. E aí eles vão dizendo quem são as pessoas que eles conseguiram matar ou prender, e muita gente da elite, da cúpula do Hamas mesmo, está sendo considerada essa última semana como o maior feito militar contra o Hamas desde o começo da guerra. E por que foi um grande feito militar? Porque foi surpresa. Porque até agora não era surpresa, porque tem que tirar os civis, porque tem que não sei o que. Os Estados Unidos pressiona, não mata muito, pelo amor de Deus, não sei o que, não pode fazer aquilo, e com razão. Estou dizendo que não tem que pressionar Israel para matar ou não matar civis, né? Para não matar civis. Né? É claro que tem que ter um olho lá, olha, não mata civis, apesar de que não é do DNA do Exército Israelense matar civis de propósito. Mas existe um olho, o mundo todo está olhando para Israel e, obviamente, culpando e demonizando Israel por essa guerra, mas a verdade é que, em termos estratégicos, se a gente olhar de maneira seca, quando você não tem uma surpresa na estratégia militar, você não consegue bons resultados. Só você consegue bons resultados com surpresa, né? Estrategicamente, quem conhece de estratégia militar vai dizer, né? Então, eles conseguiram, dessa maneira, realmente prender ou matar líderes mesmo, quer dizer, não é só peões que estavam até agora, enfim, lá lutando em tiroteios contra os soldados nas ruas, né, da faixa de Gaza, mas sim aqueles chefões que ficam embaixo dando as ordens, tá? Então, muitos deles foram presos ou foram mortos, e eles estavam em alguns lugares chave do hospital, eles estavam na emergência do hospital, eles estavam na maternidade do hospital, eles estavam na unidade de queimados do hospital, nesses 3 lugares, emergência, maternidade, hospital e queimados. E travaram tiroteios contra o exército israelense nesses lugares. O exército diz que não houve mortos ou feridos civis. Dos 350 que eram realmente doentes e equipe, não aconteceu nada com eles. Mas que o hospital, a estrutura dentro do hospital está sendo danificada por causa desses tiroteios. Quer dizer, eles estão fazendo tiroteio contra o exército israelense dentro do hospital, que eles falavam, esse hospital é maravilhoso, não façam nada contra o nosso hospital, meu Deus. Eles mesmos estão danificando. Eu não vou dizer que são só eles mesmos, porque é tiroteio contra os soldados israelenses. Então, os soldados israelenses também estão lá danificando. O porta-voz do exército israelense admite o hospital está sendo danificado. Esses 3 lugares está sendo danificado por causa dos tiroteios, que os caras estão lá. Eles não são doentes, não são da equipe médica. Estão lá usando essas pessoas como escudo humano. E aí, agora a explicação, por que eles voltaram para lá? Né? Por que esse pessoal do Hamas, esses 500 ou 1.000 pessoas do Hamas, voltaram para o Hospital Shifa depois de eles terem saído em novembro de lá por causa da ação anterior do exército israelense? Por 2 motivos. Na verdade, por um motivo específico. Porque eles achavam que Israel ia aceitar, pressionado pelo mundo, cessar fogo durante o Ramadã. O Ramadã, que começou no dia 10 de março, e vai terminar lá pelo dia 9 ou 10 de abril, que é esse mês sagrado do Islã, né? A gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU estava tentando passar e conseguiu, né? Aprovar uma resolução de cessar-fogo imediato de Israel, não sei o quê, durante o Ramadã. Eles conseguiram aprovar essa resolução no meio do Ramadã, quer dizer, a resolução nem funciona, já metade do Ramadã já passou, né? Mas, então, eles achavam que os Estados Unidos estavam pressionando muito Israel e que a ONU vai pressionar muito Israel e que Israel vai aceitar fazer um cessar-fogo só por causa da pressão mundial, tá? E eles, na verdade, a gente viu até, acho que eu vi até um editorial do Estadão hoje falando disso, né? O Hamas, ele ganha no momento em que o mundo todo
só pressiona Israel. Não tem ninguém pressionando o Hamas a devolver os reféns, a entregar as armas, a ir para o exílio, não. A pressão é só Israel tem que fazer cessar-fogo. Incondicional. Sair de Gaza toda, deixar lá o Hamas, deixar, inclusive, os próprios reféns lá, e Israel tem que sair do coisa. Então, o Hamas acha, e, na verdade, tem razão, porque o mundo todo está pressionando realmente Israel, né? O Hamas está ganhando a guerra nesse sentido, porque para o Hamas não importa a quantidade de mortos palestinos, o que importa para eles é a sobrevivência política, né, do grupo. Então, eles achavam, provavelmente a liderança do Hamas no exterior, que está no Catar, acharam que Israel ia ter que parar, ia fazer cessar-fogo. Né? Tanto que o próprio Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, não está aceitando fazer aquele acordo de libertação de prisioneiros, em troca de libertação de presos palestinos, né? Porque ele falou, não precisa negociar. A gente vai conseguir que Israel saia sem fazer nada, sem negociar nada, como através da ONU, dos Estados Unidos pressionando, do mundo todo pressionando. Então, eles tinham certeza que Israel não ia, durante o Ramadã, fazer nada. E aí eles foram para o hospital. E eles erraram. Israel fez uma ação no hospital e prendeu e matou a grande parte do grupo que eram conhecidos, né? Quer dizer, não é gente boa, não, é miliciano, máfia, essas coisas todas. E aí, para terminar esse item, só para dizer, esse assunto, só para dizer que essa ação, né, que foi um sucesso militar, né, de Israel no Hospital Shifa nesse momento, é mais ou menos a ideia que Netanyahu tem em relação a Rafah, né, ou Rafir, que a gente está falando, Rafir, né, no sul de Israel. Netanyahu acha que a única maneira de vencer mesmo o Hamas é de surpresa atacar Rafah, onde está a liderança mor do Hamas. Esses que estavam no Shifa eles eram, né, altos na liderança, na cúpula, mas o grande chefão é o Yahya Sinwar, que está em Rafah, embaixo, num túneis, com, inclusive, reféns israelenses em torno dele como escudos humanos, né? E palestinos em cima deles também, dele como escudos humanos. E o Netanyahu acha que tem que ir atrás dele de surpresa também, em Rafah, assim como aconteceu em Shifa, né? No Hospital Shifa, que é só através da surpresa, através de ataque, vai conseguir realmente acabar, e se conseguir prender ou matar o Yahya Sinwar, o Hamas se desmilingue e acaba, e seria a vitória que Israel está procurando. Agora, uma coisa é um hospital que tinha 1.250 pessoas, outra coisa é uma região, uma cidade no sul da faixa de Gaza, onde tem 1.200.000 pessoas, ou 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, é uma ilusão achar que vai conseguir ter esse sucesso militar sem ter muitas vítimas civis, né? Sem, infelizmente, ter vítimas civis. Então, os Estados Unidos estão fazendo de tudo e pressionando muito Israel a não fazer nenhuma ação como essa em Rafah, com medo de que haja muitas mortes de civis. E haveria muitas mortes de civis. Eu já contei para vocês aqui no Expresso a minha teoria. Minha teoria é que o Netanyahu fala isso como blefe, da boca para fora, porque ele quer pressionar o Hamas a fazer um acordo ou libertar os reféns. Então ele pressiona, vou entrar amanhã, vou matar todo mundo, tá, não sei o quê. Quer dizer, não fala exatamente isso, né? Isso é a minha expressão aqui. Quer dizer, ele pressiona dizendo, vou entrar em Rafah, vou ir atrás da liderança do Hamas, e não tem como terminar essa guerra sem entrar em Rafah e atuar e prender todo mundo em Rafah. O Netanyahu fala isso. Na minha cabeça, é blefe. Só que, às vezes, o blefe acaba se transformando em realidade quando não dá certo. Né? É que nem quando alguém dá um ultimato e a pessoa do outro lado acaba não cumprindo o ultimato. O que você faz? Você cumpre o ultimato ou não? Às vezes, você cumpre o ultimato. Né? Então, o temor de muita gente que acha, como eu, que pode ser um blefe do Netanyahu, apesar de achar que o Netanyahu está certo no sentido estratégico, que seria bom que Israel atuasse em Rafah também, obviamente, eu também tenho muito medo do que pode acontecer nessa atuação, nessa ação israelense em Rafah, no momento em que Israel perdeu todo
apoio mundial, inclusive está, né, com uma crise muito grande também com com os próprios Estados Unidos. Então, eu ainda acho que é blefe do Netanyahu, eu ainda acho que ele, talvez essa operação no Shifa, talvez isso mude um pouco, o pessoal do Hamas fique realmente com medo de que ele vá atuar em Rafah, mas eu não sei até que ponto que o Yahya Sinwar realmente acha que o Netanyahu tem cojones nesse momento de fazer uma operação em Rafah com 1,5 milhão de palestinos em cima. A gente vem acompanhando aqui, né, Dani, desde que começou essa movimentação aí sobre a possibilidade de uma atuação em Rafah, a pressão que Israel vem sofrendo, né, inclusive, como você falou aí, de países aliados, como os Estados Unidos, até o mesmo Trump, né, que a gente esperava que fosse até o fim, né, com Netanyahu aí Imagina, o tem Trump não soltado tem aliado nenhum, só ele mesmo. Ele não... as maluquices dele, da cabeça É. dele aí, né? Mas a gente vê os americanos aí, né, pressionando Israel e, né, como você falou aí, pode ser blefe, mas às vezes esse blefe aí vai até o final, né? Aquela coisa do pagar para ver. Mas a gente Isso. segue acompanhando aqui no Expresso, no IB aqui também, se de fato o exército de Israel vai ir com todo vapor, com todo peso em Rafah, em Rafia, e as consequências dessa ação, né? E entrando no terceiro e último assunto aqui do programa, que tem a ver também com o exército, né, indiretamente ou diretamente, que é a questão do alistamento de ultra-ortodoxos. O Supremo Tribunal de Justiça de Israel emitiu uma nota na noite dessa quarta-feira, enfim, uma medida provisória, na verdade, que se até o dia 1º de abril os ultra-ortodoxos não se alistarem no exército, as yeshivot, né, as escolas rabínicas desse setor da sociedade israelense, não receberão mais dinheiro do governo, vai receber mais nenhum tostão. O que isso quer dizer, Dani? Será que essa pressão financeira, digamos assim, vai motivar os ultra-ortodoxos a se alistarem no exército, né? Ainda mais numa situação de guerra? Pois é tudo muito complicado. Eu, inclusive, eu não quero falar muito, porque a gente já está com 47 minutos aqui. Então, eu vou falar de uma maneira muito geral. A gente já falou no Expresso sobre esse assunto. Tem texto meu no site do IB sobre esse assunto, falando dessa questão do alistamento militar, que, para quem não conhece Israel, não sabe, mas quem conhece Israel sabe que esse é um dos assuntos mais importantes e mais quentes dentro da sociedade israelense. Todas as pessoas têm que ser alistadas dos 18 aos 20 ou 21 anos, 21 homens e 20 mulheres, quer dizer, esse tempo foi mudando, agora vai voltar a ser 3 anos, antes era 2 anos e meio, já tinha diminuído, mas por causa da guerra vai aumentar de novo o alistamento militar para 3 anos para homens, 2 anos para mulher, talvez até mais para mulher do que 2 anos. Só que quem não se alista, uma minoria israelense dos ultra-ortodoxos, muito religiosos israelenses, que são mais ou menos 12, 13% da população, e a minoria árabe israelense, que é mais ou menos 21% da população. Mas eu não quero falar dela nesse momento, porque não é ela que causa a grande divisão interna. Tá? Porque a questão da sociedade da minoria árabe é outra questão, tem outros motivos. Tá? No caso dos ultra-ortodoxos, eles não se alistam desde que Israel existe, há quase 76 anos, porque eles acham que eles não têm que lutar com armas, que primeiro, muitos deles não são nem... A gente fala desse negócio de sionista, não sionista, né? Muitos deles não são nem sionistas, quer dizer, muitos não acreditam nem no fato de que o Estado de Israel deveria existir dessa maneira. Né? Eles acham que um Estado judaico, só quando o Messias chegar, eles vivem numa seita religiosa, tá? Evangélicos a 50ª potência. Tá? Então, eles acham que a maneira que eles têm de defender o povo judeu, ou Israel, ou, enfim, o que eles acreditam, é através de reza. É rezando, e não é só rezando, é estudando a Bíblia, estudando a Torá, né, o Velho Testamento. Então, para eles, os jovens de 18 anos não têm que ir para o exército, que é absurdo. Os jovens de 18 anos têm que ir para Yeshivá, esse internato rabínico, escola rabínica, estudar a Torá de manhã até de noite.
porque se estudar muito a Torá, Deus vai salvar o povo judeu, vai salvar Israel. Tá? Eles têm realmente essa visão religiosa, e nós, né, que talvez não tenhamos essa visão, para a gente é difícil acreditar, é difícil entender como é que alguém acha isso, mas eles realmente acham, e eles acham de coração, com todo o coração deles, que se eles não rezarem para Deus o dia inteiro, vai morrer soldado lá em Gaza, ou vai acontecer alguma coisa errada com Israel. Tá? Então, eles são completamente contrários a essa participação de seus jovens no exército. Não é só por também... Não sejamos ingênuos, né? Existe aqui também toda uma questão de dinheiro, né? Que eles querem receber financiamento do governo para financiar essas escolas rabínicas, porque é um cabide de emprego, porque é um lugar onde eles... tem toda aí tem toda uma indústria, né, desses internatos rabínicos, essas escolas rabínicas. Quer dizer, então, há 76 anos, existe esse embate que os não religiosos, não ultra-ortodoxos em Israel, jovens seculares ou jovens religiosos light, né, ou religiosos, né, normal, religioso, não ultra-ortodoxo, ultra-religioso, que dizem, nós vamos no exército, nós pegamos em arma, nós podemos morrer em guerras e vocês não vão, vocês vão estudar a Bíblia. E eles falam, não, mas estudar a Bíblia é mais importante do que ir para o exército. É muito mais complicado do que eu estou falando, tá? Não quero que vocês peguem o que eu estou falando aqui agora e... entendi. Não. Não dá para entender, é muito complexo, tem muita nuance, não dá para explicar em 3 minutos, tá? Mas, mais ou menos isso, eu dei uma pitada dessa confusão que existe em Israel desde que Israel foi criado, né? Da isenção do alistamento militar de jovens ultra-ortodoxos. E essa isenção, ela, na verdade, foi considerada já há muitos anos pela Suprema Corte israelense como desigual. Pelas leis básicas de Israel, que seria a Constituição de Israel, não é possível que você coloque em perigo a vida de alguns cidadãos e outros cidadãos não vão, né, se participar, né, dessa questão. Então, existe já há muitas décadas várias leis que os diversos governos tentam aprovar, né, para que haja um consenso entre o país todo, né, a maioria judaica do país e os ultra-ortodoxos, para que seus jovens se alistem. Ok, não vai alistar todo mundo? Tá bom. Então, são os jovens que realmente ficam o dia inteiro estudando a Torá, tudo bem, não vão se alistar. Mas e os jovens que... Todos os jovens ultra-ortodoxos ficam o dia inteiro estudando a Torá? Não é possível. Tem alguns que não ficam o dia inteiro estudando a Torá. Tem gente que não tem talento para ficar o dia inteiro estudando um livro. Né? Tem jovens ultra-ortodoxos que vão... Inclusive, eles casam muito cedo, né? Porque eles são muito religiosos, ou vão trabalhar, ou vão alguma coisa. Então, vamos fazer assim. Um número X de jovens ultra-ortodoxos fica estudando, o outro número X vai para o exército. Mas não pode nenhum deles. Não sei quem, não sei quem. Então, esse embate vai indo há décadas. Inclusive, tem um texto meu, alguns textos meus no IB, explicando lei por lei. Houve várias tentativas de lei. Nenhuma delas deu certo, porque em algum momento o Supremo Tribunal falou, o Supremo do país falou, não, isso não pode. Você não pode colocar a vida em perigo de um grupo e o outro grupo não entrar, não participar desse fardo, né? Você fala, participar do fardo nacional. Então, que eles pelo menos façam algum tipo de serviço comunitário, né? Porque em Israel você também pode fazer, em vez do exército, você pode fazer uma espécie de serviço comunitário. Muitas mulheres religiosas não pegam em armas, nada disso, mas elas fazem serviço comunitário durante esses 2 anos que elas teriam que se alistar. O alistamento delas é um serviço comunitário, num hospital, não sei o quê. Então, muitas leis dizem, ok, não quer pegar em armas? Ok, vai fazer um serviço comunitário. Mas não, os rabinos ultra-ortodoxos dizem, não, eles têm que estudar, não pode fazer nada além de estudar a vida toda. Quer dizer, então, é um embate muito, muito complicado. E aí, a última lei que a Suprema Corte falou, olha, não passa por nós, não é constitucional, terminou no ano passado. Eu, inclusive, fiz um texto aqui falando que, a partir no dia tal do ano passado, os jovens ultra-ortodoxos de 18 anos que não forem se alistar podem ser presos, porque não tem mais lei nenhuma que diga que eles estão isentos. Nenhuma das leis que eles tentaram aprovar deu certo.
Então, eles podem ser presos pela polícia militar, né? E são por traição, né? À pátria. Mas aí, aos pouquinhos, aí sempre o governo vai pedindo dá mais um mês, mas não sei o quê, vamos tentar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos tentar, vamos não sei. Agora, nesse momento, o Netanyahu tem a coalizão mais à direita que Israel já teve na vida, né, desde os 76 anos, inclusive com os dois maiores partidos, os dois partidos ultra-ortodoxos que estão dentro da coalizão, e eles acharam que eles iam poder fazer uma nova lei em que não houvesse alistamento nenhum, em que, na verdade, eles estão tentando vários truques, né? Só que aí começou a guerra. E aí começou a guerra. O que já não passava antes pelo Supremo, antes de uma guerra, não passa de jeito nenhum agora. Porque, como eu falei, tem uma unidade inteira de soldados que morreram ou estão em hospitais. Israel precisa de soldados. Israel precisa de pessoas que segurem o fardo, né? que ajudem no esforço de guerra, digamos assim. Não pode que 50 mil jovens de 18 anos por ano ficam isentos, né? Sei lá, não sei quanto é o número, 50 mil, não sei se é esse o número. E aí, então, essa noite, a Suprema Corte, para chegar no final, essa noite a Suprema Corte, então, disse não tem mais nenhum tipo de contração, como é que fala? De entrar com mais uma ação. A lei que terminou no ano passado, terminou mesmo, a partir de 1º de abril, vão ser... o Exército tem que prender os traidores, os que não forem se alistarem. E, inclusive, nós não vamos mais... na verdade, o que essa medida provisória disse, mais especificamente, é que a partir de 1º de abril não haverá mais orçamento para essas escolas rabínicas que são financiadas pelo governo, são escolas públicas, as escolas em Israel são públicas, né? Essas escolas rabínicas não vão receber todo o financiamento que elas deveriam receber por causa dessas... Se tiver pessoas nessas estivotes, nessas escolas, que deveriam estar no exército e não estão, cada pessoa dessas não recebe financiamento. Quer dizer, então, digamos que você tenha, sei lá, 3 mil pessoas na sua yeshiva. Dessas 3 mil pessoas, 1.000 deveriam estar no exército e não estão, essa yeshiva vai, em vez de receber financiamento para 3 mil pessoas, vai receber só para 2 mil pessoas, mesmo tendo 3 mil alunos. Quer dizer, então, essas yeshivot vão passar por problemas financeiros, porque elas não vão receber todo o financiamento relacionado àquelas pessoas, aqueles jovens que deveriam estar no exército ou fazer um serviço comunitário. Você pode imaginar o caos que está o país nesse momento. Todas os ultra-ortodoxos e religiosos reclamando, dizendo, meu Deus do céu, inclusive eles até chegaram a falar que eles iam imigrar de Israel. A gente vai sair de Israel, vai emigrar, vai para outro país. Quer dizer, então, há uma confusão que só está começando. E eu queria que você botasse agora, para terminar, aquela carta. Essa carta é uma carta que o próprio primeiro-ministro, de uma maneira muito inusitada, escreveu hoje, tinha até uma hora, deadline hoje, para que a Suprema Corte desse a decisão, e a decisão foi essa, de tirar o financiamento das yeshivot e dizer que a partir de 1º de abril essa lei não existe mais mesmo, que o Exército pode, né? Quer dizer, não sei o que o Exército vai fazer, mas que o Exército pode prender, né, os traidores. O Netanyahu, tem até a assinatura dele embaixo e tudo, escreveu pedindo, implorando, falando que precisamos um pouquinho mais de tempo para a gente fazer uma nova lei e para criar novas oportunidades, né, para que os ortodoxos possam se alistar, vários tipos de opções para alistamento de não sei o quê. Por favor, dá mais tempo. Só que não deu certo e não houve mais tempo nessa uma coisa. Inclusive, o Supremo foi bem mais duro do que a própria promotora pública de Israel, que é considerada bem dura, que tinha falado, não, tem que fazer isso mesmo, mas tem que dar um tempo de transição, não pode ser imediatamente 1º de abril. O Supremo falou, não, a gente já deu, há 1 ano a gente já está dando chance para vocês virem com uma nova lei. Porque o Supremo diz o seguinte, não é que a gente seja a favor ou contra alistamento dos ultra-ortodoxos. Isso é uma coisa política, vocês resolvem. Tem que ter uma lei
que organiza isso. Não pode não ter lei. Tem que ter uma lei e tem que ser uma lei igualitária, que faça com que tenha uma base que todos os jovens de 18 anos recebam os mesmos direitos e deveres. Que lei vai ser essa? É uma questão de vocês. Mas tem que ter lei, e não tem lei há um ano. Então, não tem mais como adiar, né, a existência, a aprovação de uma lei como essa, que organiza essa questão do alistamento militar dos ultra-ortodoxos. Muito. Estou falando há muito tempo. Se vocês acharam que entenderam, estão errados. Tem muito mais nuance. Não dá para entender tudo. Eu estou falando aqui há 15 minutos sobre esse assunto, é muito pouco. São 76 anos de Estado de Israel com esse assunto que mobiliza muito a sociedade, mais do que muitas coisas que vocês podem imaginar. Eu sugiro que vocês tentem dar uma googlada e entender um pouco melhor esse assunto e não achar que entenderam só porque eu falei aqui 15 minutos. Recomendo muito a leitura do texto da Dani, estava até abrindo aqui, está lá no site do Instituto Brasil-Israel. O título é A Injustiça do Não Alinhamento de Ultra-Ortodoxos. É um texto muito bom para quem quiser entender mais sobre essa discussão aí. Como a Dani falou, é muito complexa, envolve muitas camadas, muitos setores e perspectivas que a gente não tem aí, né, Dani? Que no Brasil e em outros países, uma realidade que é completamente diferente. Então, posso até deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link do texto, porque eu fixado aqui no comentário, que vale muito a pena ler. E a gente vai seguir acompanhando aqui, né, Dani? Porque ainda vai dar, vai dar muito assunto e muita discussão, inclusive com efeitos, né, do próprio governo, da própria coalizão do Netanyahu. Quero agradecer. Exatamente. Quer dizer, a grande pergunta é se esses partidos vão sair da coalizão e o governo Netanyahu cai. Eu nem falei isso, nem cheguei a esse ponto, mas essa é a grande pergunta, se é o fim do governo Netanyahu por causa dessa lei de alistamento. Cenas, esperemos, cenas para os próximos capítulos aí. Dani, obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente, trazer atualizações, enfim, temas delicados, complexos, mas, enfim, trazer atualizações aqui para a gente é muito importante. Obrigado a você que chegou até o final dessa edição do Expresso. Se você não deixou o seu like, eu te pedi para colocar aqui o joinha no vídeo, se inscrever no canal, também comentar. Fico feliz em ver aqui que a cada edição do Expresso as pessoas estão comentando, estão engajando, estão trazendo feedbacks. É muito importante para a gente. E até sexta-feira que vem e um bom feriado aí para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado por quem chegou até o fim. Foi muito longo hoje e bom feriado. Tchau. Tchau, tchau.